Bom, vamos lá. Agora o nosso último perfil corporal, aí, o nosso lindo harmônico, né? E olha que interessante. Olha que lindo o corpo todo formado, todo desenhado, né? E nós vamos ver aí a energia do harmônico vai para todos os lados, tá vendo? Diferente do, do acolhedor, que ele pega, ele sai, vem tudo que está fora, entra para dentro, lembra? Acolhedor vem tudo para dentro aqui, ó. As marquinhas vem tudo para dentro. O nosso conservador que nós viu lá, as marquinhas tenta sair, mas não consegue, é tudo trancado, é um cofre. Agora o harmônico não, o harmônico ele inspira, ele joga energia para tudo quanto é canto. Na onde ele vai, ele é pura energia, né? E o que tem de interessante no harmônico aqui, ó, é essas duas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Ó? Duas bolinhas aqui, duas energias que parece que são bem distintas. Sabe por que isso? Porque por harmônico existe duas energias. No ponto sexual, o sex appeal dele, e o ponto sentimental. O harmônico, ele é uma pessoa, ou ela é, né? É uma pessoa muito dividida por causa desse tipo de energia. Ao mesmo tempo que ele pode se entregar em termos sexual, por isso que muitas vezes uma das coisas que as pessoas às vezes falam e acaba pré-julgando, né, que também não é bem assim não, sobre a questão da traição. O harmônico, de todos os traços, ele é o que tem mais facilidade de entregar sexualmente para alguém sem entregar o coração para ninguém. Por quê? Porque para ele não é como todos os outros, é uma coisa só, faz parte da mesma coisa aqui. Agora, o harmônico não. O harmônico, isso aqui é uma coisa, sexualmente é uma coisa, aqui é outra coisa. Tem duas, eles conseguem dividir isso. Por isso que eles conseguem se relacionar bem com o sexo. Um exemplo, você vai ver uma mulher que está ali no meio de homens, e ela está ali, os homens todos estão querendo ficar com ela, né? Está todo mundo ali, e ela consegue se envolver com todos eles aqui, no âmbito de coração, de afeto, de tudo. Mas aqui, aqui a parte sexual, não, ela não se envolve, não. Aí às vezes a pessoa acha, ixi, cara, ali está saindo com todo mundo, principalmente se for bonito, então, dá uma raiva nas que são desprovidas de beleza, para não falar feia, né? Mas justamente por quê? Por causa dessa junção aqui. E esse corpo, ele se dá como todos os outros, ele só é formado assim por causa de um trauma também, por causa de um bloqueio, por causa de uma situação que aconteceu na sua infância também, que é onde passa pelo a última parte que se forma, tanto chama mielinização da coluna, que é o quê? É quando a nossa coluna como se fosse, quando a gente nasce, é como se fosse um fio desencapado. A gente não tem articulação, a gente, né, uma criança, você vai ver que quando você põe ela deitada, ela fica deitada daquele jeito. Ela não consegue nem virar. Depois, conforme ela vai crescendo, ela vai começando a se mexer, ela já consegue mover a cabeça, a primeira coisa, que é a parte do esquizoide, né, e entrando no oral. Aí depois no oral ela já começa já a falar, a chorar bastante, a gesticular, já acompanhar, né? Aí depois passa para o articulador, que é a parte do tórax aqui, né? Que é a hora que ele tem mais articulação aqui, mas ainda as pernas não conseguem andar ainda, né? Mas as mãos, por isso que começa a gatinhar primeiro, porque a mão já consegue ter um domínio melhor na articulação da mão, mas já não consegue ter muita articulação nas pernas, né? Depois vem para o lado, aí vai passando para o lado do conservador, que aí ele já tem uma firmeza nas pernas, mas é onde está mais concentrada a energia, é na parte do cóccix ali, né? Do esfíncter anal, e aí depois chegando na última fase, que agora é a fase do harmônico, né? Que é a última parte que é formada, que entra na parte genital mesmo, que é na onde a gente chama, eles costumam chamar de choquinho mágico, né? Por quê? Porque nas partes íntimas, nessa época aí de 3 anos a 5 anos, para uma criança, as genitais dele, seja menino, seja menina, eles estão passando para eles, ele sente a sua parte íntima como sente uma perna, como sente um braço, até o momento que ainda não foi mielinizado ali,
nessa parte sexual aí, até que é feito, esse processo acontece de 3 a 5 anos, antes de chegar nessa parte, eles não sentem nada de diferente. A mãe, o pai, vai estar dando banho neles, na criança, e ele não sente nada diferente. Lava o bumbum, lava a parte da frente, e não sente nada diferente. Mas a partir do momento que é mielinizada essa área, ele já começa a sentir um choquinho mágico. As mães, principalmente, que acabam dando mais banho, né, nas crianças, tudo, seja menina, seja menino, você vai ver que quando você está lavando, se ela está nessa fase aí de 3 a 5 anos, quando você passa a mão, você fica, já dá um pulinho para trás, ela já começa a sentir uma coisa diferente. É um momento que muitas crianças começam, os meninos colocam a mão, ficam colocando a mão no pipi, as meninas na pererequinha ali, e às vezes a gente acha que a nossa malícia de adulto acha que eles estão fazendo besteira ou estão se masturbando, não tem nada daquilo. É que eles estão assim, estão descobrindo, sabe? Nossa, que negócio legal, que gostoso que sentir isso, porque eles sentem uma sensação diferente a partir daquele momento, quando é mielinizado isso. E o que acontece nessa época, então, que faz com que esse corpo se transforme nisso? A menina, nessa época, ela é muito ligada para o pai, né? É um momento que a gente fala que de sexualidade justamente por isso, gente. Surgimento da sexualidade não tem nada a ver com a parte sexual que a gente está falando aí. Sexualidade porque é um momento onde a parte sexual deles ganha essa sensibilidade excessiva, né? Fica mais sensível. Então, o que acontece? A menina, nessa época, é onde a menina ela faz parte com o pai e o menino faz parte com a mãe, tá? Então, nesse momento, a hora que a menina chama o pai de meu amor, o menino chama a mãe de minha namorada, e fica naquela disputa ali, né? Se a menina fica disputando o pai com a mãe, se é um menino, ele disputa a mãe com o pai, né? E ele começa naquela triangulação ali, toda criança passa por isso. Independente, mas se for homossexual, é a mesma coisa, gente. A situação é a mesma. Pode ser que ele pode ser, sim, que na questão comportamental aí, eu não vou nem entrar nesse método, porque eu sei que é polêmico, mas pode ser que nesse momento um se interesse mais com a parte feminina ou mais com a parte masculina, mas independente, a questão, não estou falando aqui da parte sexual, eu estou falando de afinidade, o porquê que dá esse corpo, né? O porquê que tem, normalmente, toma esse corpo, né, justamente nesse momento. Por quê? Porque naquele momento a criança começa a entender que a mãe, tipo, o menino, aqui nós temos nosso filho de 5 anos aqui, tudo para ele, a mãe dele é a namorada dele. Se a mãe dele tivesse, eu estou aqui gravando no meu escritório, minha esposa, por exemplo, estou gravando aqui em casa, né? E a minha esposa está no quarto, um exemplo, ele está lá no quarto dele, está tranquilo. Mas se ela vem aqui para conversar comigo, ou se eu vou lá para conversar com ele, ele vai em cima. Aí já quer ficar em cima, já quer ficar abraçando, já quer ficar beijando, porque ele quer marcar o território, né? Então, tipo, é minha namorada, é minha mãe, é minha, né? Então, você vai ver que tem essa disputa. E por que na hora que ele começa a ter essa consciência de que, no fundo, por mais que a mãe fala que ele é meu menino, é meu príncipe, né, meu lindo, tudo, mas na hora de dormir, dorme com o pai. Então, quer dizer, ele começa a perceber nessa fase que, na verdade, ele não é o pai da mãe mais. Ou que ele nunca foi o pai da mãe. Falei, não, eu sou filho da minha mãe, mas quem que é o parzinho da minha mãe é meu pai. Ué, então, e eu? Eu faço parte com quem? E é a hora que ele tem o primeiro, é a hora que dá esse trauma, como todos os outros têm. O trauma que a gente, no caso do harmônico aqui, é o de ser trocado, ou ser traído, ser substituído, né? E essa é a maior dor que o harmônico tem. A dor da traição, ou a dor da substituição, a dor de ser deixado de lado, né? A dor da exclusão até. Então, essa é a dor do harmônico. Então, para isso, o que acontece a partir do momento que ele tem esse trauma? Por que o corpo dele fica todo assim curvo? Porque a partir desse momento, o corpo dele se prepara, então, para competir. Por quê? Porque a partir daquele momento ele não quer mais perder para mais ninguém. Então, ele leva com ele
uma dor, essa dor de ser trocado, de ser substituído, então ele se torna uma pessoa muito competitiva, muito de disputa, né? Independente da área, do quê. E sempre quando eu falo sobre isso, eu deixo bem claro, gente, que ser competitivo não tem nada a ver com ser pejorativo, tá? Tudo vai depender muito. Porque um exemplo, para nós, que eu sou cristão, para a gente acredita, nós acreditamos no exemplo, na briga do bem contra o mal, né? Se você é do bem contra o mal, para você resistir, como a Bíblia fala, resista, né, ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos falando de uma disputa. Nós estamos falando que nós estamos entrando numa guerra, nós precisamos guerrear no mundo espiritual para que a gente possa, a nossa família, a nossa casa não venha a ser destruído. E isso, quem é que tem mais vantagem? Quem é mais competitivo, que ele vai entrar para arrebentar. E quando você é competitivo, você é competitivo. Agora, tem um lado ruim? Claro que tem. Como todos os lados, tem um lado bom e tem um lado ruim. Ser competitivo, gostar de competição por si, não é algo ruim. Tudo vai depender do com quem você está competindo e para que você está competindo, né? Então, o que você pode esperar dessas pessoas assim? Força, agilidade, consistência, disposição para execução. Então, de todos eles, esse daqui é o mais executor. O segundo, o conservador, ele também é de execução, mas o conservador, ele é uma execução lenta. Ele é uma execução no tempo dele. Ele executa com constância, como se fosse um corredor de maratona, sabe? Ele vai naquele trotinho dele ali, é pique. Agora, o harmônico não. O harmônico, tudo para ele é na pegada, tudo para ele é acelerado. É corrida de 100 metros rasa, vamos ver quem que ganha. E para ele, o segundo lugar é perder. Não tem esse negócio, não, cara, mas tem 100, você ficou em segundo. Não, cara, eu não fiquei em segundo, eu perdi. Eu podia ter ganhado, mas eu perdi. Então, é muito forte. Eu estou jogando no extremo para que vocês possam entender como funciona essas pessoas bonitas assim, quando a gente vê, né? E olha que detalhe, uma dica aqui bem bacana, tá? A maioria dessas pessoas não se sente bonito, viu? Eles são os mais bonitos, mas são os que mais, dos 5 traços, são os que têm mais complexo de inferioridade, é o que tem mais complexo de se sentir muito magro, muito gordo, muito feio, sabe? Eles não se sentem dentro do padrão, mesmo todos os outros caras olhando para ele, falei, cara, se isso aí é feio, então imagina quem é o feio mesmo, né? Então, eles não têm muito isso. O que gosta de se achar que ele se monta para ser bonito é o articulador. O articulador, ele tem toda uma panca, é o que a gente chama do charmoso, sabe? É aquele bonitinho ajeitado, aquele bonitinho que ele anda sempre cheiroso, está sempre muito bem arrumado, sempre impecável e tal. Então, ele se arma para ser bonito, o articulador. Agora, o harmônico não. Mano. O harmônico é aquele cara que ele acorda com a cara amarrotada, ele está de chinelo, descalço, chinelinho, às vezes está quebrado. Você olha para ele e fala, que cara bonito, velho. Sabe, as meninas não vão entender o que é isso. Sabe, aquele cara que ele só tá... Ele mexe, cara. Ele tem uma energia que ele atrai, sabe? Ele é muito atrativo. Ele tem uma energia que atrai as pessoas. Sabe? O harmônico, ele parece que ele tem um encanto que é dele mesmo, sabe? É que nem eles costumam falar lá no nosso treinamento, que eles falam assim, cara, é que nem você receber um bom dia do Brad Pitt, né? Parece que o bom dia dele parece que muda o teu dia. Eu falo, nossa, agora vai ser que dia maravilhoso ficou agora. Agora o dia ficou lindo, lindo, lindo demais. Agora o dia ficou lindo mesmo, né? E ele só falou um bom dia normal. Mas para quem recebe, parece que joga um feitiço. Pô, você é doido, cara. O cara tava feio. Às vezes você olha assim, um homem olha outro, fala, rapaz, o cara tá. O cara tudo acabou de acordar. Olha o homem olhando, né? Que nem eu falei para você do cenário, do cara bonito, olhando assim, passando no zap, você olhando assim, aí você vê o homem lá. Um homem bonito aí. Aí você olha ele acordando, a cara tudo amarrotado, tudo com. Aí você olha e fala assim, rapaz, o homem que tá acabadinho. Aí a mulher passa olhando e fala, mas ele é bonito, hein? Rapaz, o homem que. Ai, meu Deus do céu, se comporta, velho. Aí você olha e fala, mas por quê? Por causa dessa energia. Gente, eu estou falando muito isso para vocês, porque eu quero deixar isso gravado na mente de vocês, tá? O que você não pode esperar dele? Decisões rápidas. Parece que parece que é meio, né?
Não é forma como assim, ele é um cara bom para agir, é um cara na disposição, é um cara de execução, mas não toma decisão rápida, não toma. Por quê? Por causa dessas duas energias aqui, ó. Então, esse traço aqui é um traço que ele vai triangular muito, a gente chama de triangulação. Por quê? Porque ele sempre ele vai ser uma pessoa muito confuso. Por mais que ele é bom, ele vai ter dificuldade de tomar decisões, ó, duas ou mais decisões, ó, decisões rápidas entre duas ou mais opções e foco exclusivo. Não peça que ele tenha foco. Esse tipo de pessoas, eles vão ter muita dificuldade de ter foco em uma só coisa. Ele vai sempre estar fazendo duas, três coisas de uma vez. Sabe? Para ele, sempre vai estar triangulando, sempre. Você vai ver. Olha outra coisa que eu falo para você, que são as pessoas dos 5 traços, é o perfil mais ciumento que tem de todos eles, é extremamente ciumento. É muito ciumento. Se porventura, talvez nos 5% não seja ciumento, você pode ter certeza que o namorado ou a namorada é ciumento. Então, você vai ver, e o ciúme, eu estou falando aqui na questão de relacionamento, mas se você for vai trazendo para a questão de trabalho, você vai ver que é a mesma coisa, nas coisas dele não mexe, não deixa desarrumado, não deixa, não mexe nas coisas dele, ele é chato nessas coisas, sabe? É um cara muito que gosta das coisinhas dele, do jeito dele, sabe? Não gosta também, tem ciúme das coisas, tem ciúme de amigos, tem dificuldade de disputar isso. Para ele, sempre vai ter uma terceira pessoa em tudo, por isso que ele é ciumento. Então, para ele, tipo, você está namorando uma pessoa, fala, cara, para que eu vou ir para outra? Você é a pessoa mais linda que eu conheço. Ah, tá bom. Porque na cabeça dele sempre vai ter uma terceira pessoa. Sempre vai ter alguém mais bonito que ele, sempre vai ter alguém mais que é mais charmosa do que ela, sei lá, mais tudo. Sempre vai ter uma terceira pessoa. Não, por mais que você tenta falar, você é a única pessoa que me chama atenção, você é a única pessoa que eu amo, esquece. Você não vai conseguir convencer o harmônico que ele é o único. Até porque você nem precisa convencer ele que ele é o único. O que você tem que convencer ele que ele é o primeiro na tua vida. Olha que sacada top. Então, quando você entende que você não precisa mais convencer ele, cara, tem muita gente bonita aí, tem muita gente inteligente, tem muita gente poderosa, mas eu escolhi você para estar comigo. Pronto. Então eu sou o número 1. Ué. Tem gente top aí, mas eu escolhi você. Independente, para mim, você é o número 1. Aí, pronto, aí você já entendeu como falar a linguagem dele. Então, se você está no trabalho, você vai ver que essa pessoa, você quer fazer ela ter uma produtividade, vou até falar depois ali, mas já jogando aqui, faça ele, evidencie a postura dele, porque às vezes está chegando gente nova na empresa, está chegando gente em volta dele, e ele faz, você vê que a pessoa perde a produtividade, perde o entusiasmo de fazer. Por quê? Porque ele está se sentindo ameaçado. Se ele sentir que pode perder o lugar dele, que por algum motivo ele vai ficar realmente na defensiva. E aí, quando ele está na defensiva, aí ele tenta, primeiro, ou ele vai competir com todo mundo, até com a sombra, ele vai entrar com 2 pés para arregaçar para todo mundo, porque para não perder, ele vai jogar pesado, Como para ele a competitividade já está na essência, então ele vai vir para vir com tudo, Ou então ele vai tentar controlar tudo que tem, tudo vai ter que passar por ele vai travar tudo. Então ele vai querer controlar a vida de todo mundo, ele controla se ele está no lugar de trabalho, ele vai querer ter o controle absoluto de tudo. Por quê? Porque é a única forma que ele sabe que ele vai, tipo assim, eu não vou ser substituído. Se tiver na minha mão, eu sei que aí não tem como ele me trocar, porque está na minha mão, é eu que tomo a decisão, então aí não tem como. Só que aí ele é muito difícil de lidar com ele quando ele está na dor. Tá? Como você estimula aquilo que eu falei, né? Deixa ele seguro quanto à sua posição, a relação que foi construída entre você e ele, é importante que ele saiba que ele tem um lugar, e esse lugar é um lugar reservado, é um lugar para ele, é um lugar dele. Né? É importante que ele tenha consciência do lugar que foi estabelecido para ele. E se ele tiver essa confiança, você pode ter certeza que é um cara que executa muito, porque ele é bom para a execução, ele sabe executar o que ele precisa, claro, aprender as competências do que ele precisa, mas ele tendo consciência do que precisa ser feito, você pode ter certeza que é um dos que mais vão fazer, trabalha para 2, 3 pessoas tranquilamente aí. Tá joia?
Depois eu vou estar gravando agora. Ah, não. Depois eu vou estar gravando para vocês aí. Vou deixar para outro vídeo, né? Vamos deixar para outro vídeo.